La misa de este domingo es presentada por Catholic Health Services. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos ustedes. Buenos dias, hermanos e hermanas. É com muita alegria que hoje nos encontramos aqui nessa manhã para celebrar e alabar a Deus por tantas coisas buenas que Deus ha hecho em nossa vida. E juntos como pecadores, vamos agora pedir a Deus perdão por nossos próprios pecados. Eu confesso ante Deus Todo-Poderoso e ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamento, palavra, obra e omissão, por mi culpa, por mi gran culpa. Por isso ruega Santa Maria sempre Virgem, a los ángeles e a los santos, e a ustedes, hermanos, que interceda por mim ante Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós outros, perdone nossos pecados e nos leve à la vida eterna. Amém. Senhor, tenha piedade. Cristo, tenha piedade. Senhor, tenha piedade. Glória a Deus en cielo e en la terra, paz a los hombres que amam el Senhor. Por tu imensa glória te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos graças. Senhor Deus, Rei Celestial, Deus Padre Todo-Poderoso, Senhor Hijo único Jesucristo, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Hijo del Padre, Tu que quitas el pecado del mundo, ten piedade de nós outros. Tu que quitas el pecado del mundo, atende nuestra súplica. Tu que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedade de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altíssimo Jesucristo, com el Espíritu Santo, en la gloria de Deus Padre. Amém. Oremos. Senhor Deus, que prometiste poner tu morada em los corações rectos e sinceros, concede-nos por tu graça viver de tal maneira que te dignes habitar em nós outros e por nosso Senhor Jesucristo, tu Hijo, que vive e reina contigo em la unidade do Espírito Santo e és Deus por los siglos de los siglos. Amém. Lectura del libro de Sirácides. Si tú lo quieres, puedes guardar los mandamientos. Permanecer fiel a ellos es cosa tuya. El Señor ha puesto delante de ti fuego y agua. Extiende la mano a lo que quieras. Delante del hombre están la muerte y la vida. Le será dado lo que él escoja. Es infinita la sabiduría del Señor. Es inmenso su poder y él lo ve todo. Los ojos del Señor ven con agrado a quienes lo temen. El Señor conoce todas las obras del hombre. A nadie le ha mandado ser impío y a nadie le ha dado permiso de pecar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Dichoso el hombre de conducta intachable, que cumple la ley del Señor. Dichoso el que es fiel a sus enseñanzas y lo busca de todo corazón. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Tú, Señor, has dado tus preceptos para que se observen exactamente. Ojalá que mis pasos se encaminen al cumplimiento de tus mandamientos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Favorece a tu siervo para que viva y observe tus palabras. Ábreme los ojos para ver las maravillas de tu voluntad. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes, y yo lo seguiré con cuidado.
Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarlas de todo corazón. Dichoso el que cumpre la voluntad del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, es cierto que a los adultos en la fe les predicamos la sabiduría, pero no la sabiduría de este mundo, ni la de aquellos que dominan al mundo, los cuales van a quedar aniquilados. Por el contrario, predicamos una sabiduría divina, misteriosa, que ha permanecido oculta y que fue prevista por Dios desde antes de los siglos para conducirnos a la gloria. Ninguno de los que dominan este mundo la conoció, porque de haberla conocido nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Pero lo que nosotros predicamos es, como dice la Escritura, que lo que Dios ha preparado para los que lo aman, ni el ojo lo ha visto, ni el oído lo ha escuchado, ni la mente del hombre pudo siquiera haberlo imaginado. A nosotros, en cambio, Dios nos lo ha revelado por el Espíritu, que conoce perfectamente todo, hasta lo más profundo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura de Santo Evangelio según San Mateo. En aquele tempo, Jesus dijo a sus discípulos: não creiam que he venido a abolir a lei ou os profetas. Não he venido a aboli-los, senão a dar-lhes plenitud. Eu les asseguro que antes se acabarão el cielo e a terra, que deixei de cumprir-se hasta la mais pequena letra ou coma de la lei. Por lo tanto, ele que quebrante uno de estes preceptos menores e ensine isso a los homens, será ele menor en el reino de los cielos. Pero ele que los cumpra e los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Les asseguro que se sua justiça não é maior que la de los escribas e fariseus, certamente não entrarão ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antigos: não matarás, e ele que mate será levado ante el tribunal. Pero eu les digo: todo ele que se enoje com seu irmão será levado também ante el tribunal. E ele que insulte a seu irmão será levado ante el tribunal supremo. E ele que lo desprecie será levado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, se quando vais a poner tu ofrenda sobre o altar, te acuerdas a ti mesmo de que tu irmão tem alguma queja contra ti, deja tu ofrenda junto ao altar e vê primeiro a reconciliar-te com tu irmão. E volve logo a apresentar tua ofrenda. Alegra-te pronto com tu adversário, mientras vais com ele por el caminho. Não seja que te entregue a juez, el juez a la policía e te metam na cárcere. Te asseguro que não saldrás de allí até que hayas pagado el último centavo. Também he ouído que se dijo a los antigos: não cometerás adultério. Pero eu lhes digo que quem mire com malos desejos a uma mulher já cometeu adultério com ela em seu coração. Por isso, se tu ojo direito és para ti ocasião de pecado, arranca-te-lo e tira-lo lejos, porque mais te vale perder uma parte de tu corpo e não que todo ele seja arrojado a lugar de castigo. E se tu mano direita és para ti ocasião de pecado, corta-te lá e arroja-la lejos de ti, porque mais te vale perder uma parte de tu corpo e não que todo ele seja arrojado a lugar de castigo. Também se dijo antes: ele que se divorcie, que lhe dê a sua mulher um certificado de divórcio. Pero eu lhes digo
que ele que se divorcia, salvo el caso de que viva em união ilegítima, expõe a sua mulher ao adultério. E ele que se casa com uma divorciada, comete adultério. Han oído que se dijo a los antigos: não jurarás em falso e lhe cumprirás al Senhor lo que lhe hayas prometido com juramento. Pero eu les digo: não jurem de nenhuma maneira, ni por el cielo, que es el trono de Deus, ni por la terra, porque es donde ele pone los pies, ni por Jerusalém, que es la ciudad de gran rei. Tampouco jures por tu cabeça, porque não podes ser branco ou negro, no solo de tus cabelos. Digam simplesmente sí quando é sí e não quando é não. Lo que se diga demais, vem del maligno. Palavra del Senhor. Meus queridos irmãos, hoje miramos Jesus Cristo que realmente nos abra como um papai e como uma mamá. Assim, sempre me recordo, desde chiquillo, eu creio que cada um de nós outros tivemos essa experiência. Imagina vocês quando os padres ensinam a nós outros a como realmente ser responsável com as obrigações. E muitas das vezes eles nos dão tarefas e mais tarefas. Eu sou um irmão somos 8 irmãos, e cada um tem uma tarefa em minha casa. E uma das coisas mais importantes é que, às vezes, se criava uma peleia. Ou às vezes chegávamos a ponto de dizer: por que sempre eu? Porque sempre sou eu que tenho que fazer as coisas? Por que o outro não lo faz? E a mim me recordo muito de minha mamãe: mira, um dia tu vais entender o que significa seguir as obediências e as regras da casa. E é uma pura verdade. Eu creio que Jesus Cristo hoje nos abra cuidado. Seguir as regras significa seguir do coração. Quanto mais seguimos do coração, mais somos capazes de poder entender o verdadeiro mistério das coisas de Deus. Só que nós outras vezes, infelizmente, não escutamos as regras, ou às vezes nos olvidamos. Por isso, meus irmãos, me gostaria de pensar a reflexão de hoje com a belíssima primeira leitura de hoje, do livro de Siracide, que nos abre uma coisa muito importante. Se tu lo queres, aqui vem lá a pergunta que eu sempre hago: Deus, por que eu sempre tenho que tomar a decisão? Mas a verdade é que Deus sabe, e Deus nos conhece a cada um de nós outros. Se tu lo queres, tu pode guardar os mandamentos. Se tu lo queres, tu pode guardar os ensinamentos. E se tu lo queres, tu pode ser os ensinamentos, as palavras e todo aquilo que tu has aprendido, aprender a pôr em prática. Mas a pôr em prática através do próprio coração. Por isso, a única coisa que nos pede ser assim no livro de Eclesiástico hoje é o seguinte: permaneça fiel a eles e simplesmente todas as coisas que há dentro dele. E é justamente, eu creio, que Jesus Cristo quer ensinar a nós outros. Por isso, o que nós outros miramos hoje, nosso Deus, não é um Deus caprichoso, um Deus tampouco egoísta, um Deus tampouco que não quer maldade para nenhum, mas um Deus que quer o melhor para cada um de nós outros, porque o amor de Deus é muito grande. E por Deus querer o melhor para cada ser humano, Ele nos ensina a cada um de nós outros, como Ele nos abre o Evangelho de hoje. Eu não vim para abolir a lei, mas vim apenas simplesmente para mostrar o quanto que é preciosa a lei. Porque a verdadeira lei que vem do coração, essa é a lei realmente do amor. E essa lei é uma lei obrigatória. Por isso a minha sempre me gusta de si, se abrir a carteira e sacar um dinheiro e dar a alguma pessoa, não é simplesmente porque temos uma obrigação ou um dever, mas é porque simplesmente está dentro do coração de nós outros, de querer dar e compartilhar aquilo que Deus nos dá. O grande problema é que a cabecita de nós outros, às vezes, pensamos demasiado como seres humanos e nos olvidamos a pensar como Deus. Por isso temos a dificuldade de poder entender que a grandeza desse Deus é muito grande aos olhos de cada um de nós outros. A mim, o Evangelho de hoje me recorda várias parábolas, e principalmente o momento mais importante de Jesus Cristo, quando ele tinha em mente de sair para um descanso, para às vezes uma meditação, para às vezes falar com seu papá, e de repente, no meio desse silêncio completo de sua vida, aparece uma multidão de gente, querendo se acercar a Deus, ou querendo ser sanado por Deus, querendo escutar a palavra de Deus. Queridos irmãos, a atitude de Jesus Cristo vinha sempre do coração. Por isso eu creio, aprendamos hoje, que a verdadeira mensagem, o verdadeiro serviço
E a verdadeira obra que nós outros teremos que fazer nesse mundo tem que nascer do coração, não como obrigação. Por isso eu me recordei hoje, quando era chiquito. Hoje, eu posso dizer de experiência própria que simplesmente quanto mais servimos do coração, mais somos capazes de poder abraçar a necessidade de Deus nesse mundo. E são tantas. Por isso, cuidado. Cuidado, porque o mundo nos ensina, às vezes, simplesmente se distanciar cada vez mais da verdadeira obrigação a Deus, que nos mostra realmente que aquele serviço ao outro é uma das coisas mais importantes. Às vezes entramos num mundo burocrático, onde simplesmente pensamos a pôr coisas, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para você, e verdadeiramente Jesus Cristo ha ensinado a nós outros que essa não é a lei. A verdadeira lei é o ser humano. Então nós outros estamos aqui para servir o outro. Então a verdadeira lei de Deus é a lei do amor, aquela lei que nos mostra como justamente Siracide nos abra. És infinita a sabedoria de Deus. És imenso o poder e Ele lo vê todo e lo entende a cada um de nós outros. E os olhos do Senhor vêm sempre com agrado a todas aquelas pessoas que lo temem e querem viver de acordo com sua vontade. E a coisa mais bonita que a mim me gusta é que o Senhor conosce. Ele conosce as verdadeiras obras que nascem do coração do ser humano. Por isso, cuidado, que às vezes lo hacemos apenas por obrigação e não por amor, e Deus lo sabe. Queridos irmãos, que esse domingo nos ensine justamente nas leituras a poder viver assim como os ensinamentos de Jesus Cristo, a entender que a lei está dentro do coração de cada um de nós outros. E quanto mais buscamos viver as palavras de Deus, mais estaremos realizando tantas coisas e obras buenas dentro de nosso coração. Amém. Creio em um solo Deus, Padre Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todo o visível e o invisível. Creio em um solo Senhor Jesus Cristo, Hijo único de Deus, nascido del Padre antes de todos os siglos, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, engendrado, não criado, de la mesma natureza del Padre, por quem todo foi hecho, que por nós outros os homens e por nossa salvação barrou de cielo, e por obra do Espírito Santo se encarnou de Maria, a Virgem, e se hizo homem, e por nossa causa foi crucificado em tempos de Pôncio Pilato, padeceu e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e subiu ao céu, e está sentado à direita del Padre, e de novo vendrá com glória para juzgar a vivos e mortos. E seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor e dador de vida, que procede del Padre e del Hijo, que com o Padre e o Hijo recebem na mesma adoração e glória, e que hablou pelos profetas. Creio na Igreja, que é una, santa, católica e apostólica. Confesso que há um solo bautismo para o perdão de los pecados. Espero a ressurreição de los mortos e a vida del mundo futuro. Amém. Mis hermanos, elevemos agora nossa súplica a Deus, Padre Todo-Poderoso, e oremos também por toda a humanidade. E digamos-lhe confiadamente, te rogamos, Senhor. Oremos por la Santa Igreja de Deus, para que a unidade, a caridade mútua e o fervor reine entre nós outros, roguemos ao Senhor. Oremos por todas as nações, para que possam servir melhor a Deus em la paz, em la justiça e no bem-estar, roguemos ao Senhor. Oremos também por todos os nossos fieles defuntos, para que o Senhor lhes dê descanso eterno e los receba em seu reino e los corone de glória, roguemos ao Senhor. Oremos também em especial por todas as intenções que cada um de vocês que nos assistem, para que Deus escute o clamor do coração de cada um de vocês, roguemos ao Senhor. Te pedimos, Padre de misericórdia, que ilumines benignamente a tu família, para que, aderindo-se a quanto te agrada, obtenga de ti toda a classe de bienes, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.
lo busca de todo corazón. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Palabra es eterna y en ella esperaré. Orem, irmãos e irmãs, para que esse sacrifício humilde de ustedes seja agradável a Deus, Padre Todo-Poderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que esta ofrenda, Senhor, nos purifique, nos renove e se converta em causa de recompensa eterna para quienes cumprimos tu voluntad, por Jesucristo nosso Senhor. Ele, Senhor, esteja com ustedes. Levantemos o coração. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Em verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-te graças sempre e em todo lugar, Senhor Padre Santo, Deus Todo-Poderoso e Eterno, porque criaste o universo com todo quanto contém. Determinaste o cielo de las estaciones, pero formaste al hombre a tu imagen e semelhança, e lo hiciste dueño de um mundo portentoso, para que em tu nome dominara a criação inteira, e al contemplar a grandeza de tus obras, em todo momento te alabara, por Cristo Senhor nosso, a quem canta los cielos e la terra, a los ángeles e a los arcángeles, proclamando sem cessar: Santo, Santo, Santo és el Senhor, Deus do universo, lleno estás el cielo e la terra de tu glória, Hosana en el cielo. Bendito el que viene em nome do Senhor, Hosana en el cielo. Santo eres em verdade, Senhor, fonte de toda santidade. Por isso te lo pedimos, Senhor. Santifiques esses dones com a fusão de tu Espírito Santo, de maneira que sejam para nós outros el cuerpo e la sangre de nosso Senhor Jesucristo. El qual, nesta mesma noite, quando iba a ser entregado a sua paixão, voluntariamente aceptada, tomou-lhe pão, dando-te graças, lo partiu e lo deu a seus discípulos, dizendo: tomem e comam todos dele, porque este é meu corpo, que será entregado por ustedes. Del mesmo modo, acabado a cena, ele tomou o cálice, dando-te graças de novo, lo passou a seus discípulos, dizendo: tomem e bebam todos dele, porque este é cálice de mi sangre, sangre de la aliança nova e eterna, que será derramado por ustedes e por muitos para o perdão de los pecados, e haga isto em comemoração minha. Señor mío, Dios mío. Este é o mistério da fé. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Assim, pois, Padre, a celebrar a hora memorial da morte e ressurreição de tu Hijo, te oferecemos o pão de vida e o cálice de salvação, e te damos graças porque nos haces dignos de servir-te em tu presença. Te pedimos humildemente que o Espírito Santo congregue em la unidade a quantos participamos do corpo e la sangue de Cristo. Acorda-te, Senhor, de tua igreja estendida por toda a terra, com o Papa Francisco, com nosso arcebispo Tomás e seu auxiliar Henrique, e a todos os pastores que cuidam de tu pueblo, lleva a sua perfeição por la caridade. Acorda-te também de nossos irmãos que se dormiram na esperança de la ressurreição. E de todos os que han muerto em tu misericórdia, admite-los a contemplar a luz de tu rostro. Tem misericórdia de todos nós outros, e assim como Maria, a Virgem Madre de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, e quantos viverem em tua amistade através de los tempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartilhar a vida eterna e cantar tus alabanças. Por Cristo, com Ele e em Ele, a Ti, Deus Padre Onipotente, em la unidade do Espírito Santo, todo honor e toda glória, por los siglos de los siglos. Amém. Meus irmãos fieles, na recomendação do Senhor e seguindo sempre suas divinas enseñanças, nos atrevemos agora todos juntos a dizer: Padre nosso, que estás no cielo, santificado seja tu nome, venga a nós outros tu reino, hágase tu voluntade, assim na terra como no cielo. Dá-nos hoje nosso pão de cada dia,
perdona nossas ofensas, como também nós outros perdonamos a quem nos ofende. E não nos deixes cair em tentação, e livra-nos do mal. Amém. Livra-nos de todos os males, Senhor, e concede-nos a paz em nossos dias, para que, ajudados por tua misericórdia, vivamos sempre livres de pecado e protegidos de toda perturbação, mientras esperamos a gloriosa venida de nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, que dirigiste a tus apóstolos, la paz lhes dejo, mi paz lhes dou. Não tenhas em conta nossos pecados, senão a fé de tua igreja. E conforme a tua palavra, concede-lhe a paz e a unidade, tu que vives e reinas por los siglos de los siglos. A paz do Senhor esteja sempre com vocês. Dêem-se fraternalmente a paz. Cordeiro de Deus, que quitas o pecado do mundo, tem piedade de nós outros. Cordeiro de Deus, que quitas o pecado do mundo, tem piedade de nós outros. Cordeiro de Deus, que quitas o pecado do mundo, dá-nos a paz. Este é o Cordeiro de Deus, que quitas o pecado do mundo, dichosos os invitados à la cena del Senhor. Senhor, de nosso divino tempo, Senhor, por uma palavra tua, bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Oremos. Saciados, Senhor, por este manjar celestial, te rogamos que nos hagas sempre e cada vez mais neste mesmo sustento, por el qual verdadeiramente vivimos, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. El Senhor esteja com vocês. Que a bendição de Deus Todo-Poderoso, Padre, Hijo e Espírito Santo, descenda sobre vocês e permaneça para sempre. A missa está terminada, vayamos em paz. Reine Jesús por siempre, reine. Este domingo la misa fue presentada por Catholic Health Services de la Arquidiócesis de Miami.